Olá pessoal, vamos lá para a aula número 2, né? Nós tivemos a introdução explicando quais são os pontos que a gente está trabalhando nesse curso. Tivemos a aula número 1, agora a número 2. Qual é o tema que a gente vai estudar nessa aula número 2? Acompanhe comigo, pessoal. Veja só, vocês vão ter aí a geografia da guerra, o conflito na Ucrânia, como a gente está falando, na aula 2, certo? Agora, sobre o tema de hoje, a gente vai ver o quê? Vamos ver aí como vocês podem enxergar, né, as teorias geográficas e geopolíticas. Então é necessário a gente, para entender lá no final o que está acontecendo ali na Ucrânia com aquela invasão da Rússia, da gente conhecer um pouco alguns conceitos da geografia e da geopolítica. Vamos comigo, pessoal. Olha só, geopolítica. O que seria geopolítica? Certo, pessoal? É uma ciência que se desenvolveu a partir do estudo das influências dos fatores geográficos nas decisões políticas dos estados soberanos. Então é necessário que os estados eles tenham uma compreensão de alguns elementos estratégicos da geografia, a influência da posição geográfica, dos recursos naturais que seus países têm, das proximidades de outras nações importantes para as relações comerciais, os fluxos de pessoas, para que esses estados tomem decisões soberanas sobre o seu território. Então, decisões que objetivam, pessoal, objetivam salvaguardar ou ampliar o poder de determinado Estado no sistema internacional e no gerenciamento e o controle dos seus territórios. Isso é geopolítica, certo? Agora, outro conceito importante é o imperialismo, né? É o nome dado para o conjunto de políticas que teve como objetivo promover a expansão territorial, econômica ou cultural de um país sobre outros. Isso é imperialismo. Existiram vários tipos de imperialismo ao longo da história e a gente vai ver alguns, né? Esse termo é comumente utilizado para se referir à política de expansão territorial e econômica promovida pelos países europeus em boa parte do planeta no século XIX. Então, no século XIX, nós conhecemos uma nova fase do capitalismo, o capitalismo financeiro monopolista, que se baseou justamente no imperialismo, né? Conhecida como neocolonialismo, a partir da Conferência de Berlim entre 1884 a 1885, fazendo o que foi conhecido naquela época de partilha da África e da Ásia após a Segunda Revolução Industrial. Então nós tivemos potências econômicas industriais da Europa Ocidental que passaram pela Segunda Revolução Industrial e necessitava de novas matérias-primas, mercado consumidor, mão de obra barata. Onde encontrar isso? Havia uma necessidade de exportar o excesso de capital, né, justamente para gerar mais rentabilidade, gerar mais valia e maior acúmulo de capital. Então, onde encontrar isso na África e na Ásia? Acompanhe comigo, pessoal. Aqui nós temos uma figura importantíssima que vai definir a questão do imperialismo, que é um historiador chamado Eric Hobsbawm. Ele viveu entre 1917 a 2012, né? Então ele passou por quase todo o século XX inteiro, é tanto que ele vai escrever uma tetralogia, um conjunto de 4 obras, se referindo a uma evolução da história. É um historiador marxista anglo-egípcio, porque ele nasceu em Alexandria, né, em 1917, e estudou na Áustria, na Alemanha e na Inglaterra. Recebeu o título de doutor honoris causa da universidade de diversos países, lecionou até se aposentar no Birkbeck College da Universidade de Londres e, posteriormente, na New School for Social Research de Nova York, né? Então, é uma figura muito conhecida dentro da historiografia, muito famoso, por conta da sua obra seminal, uma obra importantíssima para entender o século XX e, por sua vez, o século XXI, o desdobramento do século XXI. Aqui nós temos a tetralogia, como a gente falou, que são 4 importantes obras de Eric Hobsbawm. Ele não só escreveu essas, uma série de outras, mas essas ficaram muito conhecidas por uma sequência de entendimento do processo histórico. Ele vai chamar o primeiro de Era das Revoluções, aqui, olha, como vocês podem ver, analisa as transformações sociais e políticas que acompanhará a transição do antigo regime para a Europa burguesa, ou seja, ele vai analisar essa passagem da Europa feudal para o processo de avanço do liberalismo econômico, com a Revolução Burguesa, como por exemplo a Revolução Francesa, né? Então aqui essa obra ela vai caracterizar justamente essa passagem da Revolução Francesa de 1789 até 1848, com as grandes revoluções de cunho socialista que atingiram a Europa na segunda metade do século XIX. A segunda obra é A Era do Capital, é uma sequência, vai de 1848 a 1875, centro da época de esplendor do capitalismo industrial e a consolidação da burguesia como classe dominante. Então, a Era do Capital é a era das revoluções industriais, certo?
Aí depois, na sequência, a Era dos Impérios. Aqui está para a gente a importância da obra de Eric Hobsbawm, né? A Era dos Impérios vai de 1875 a 1914, estuda o advento do imperialismo e finalização com a aparição dos conflitos entre as grandes potências que fraturaram com o conceito europeu e sentaram as premissas de sua eclosão. Resultado da acirrada concorrência do capital monopolista por fontes, né, de matéria-prima, mercado consumidor. Então nós temos aí na Era dos Impérios justamente essa corrida, né, das potências industriais que passaram pela Era do Capital, da necessidade de disputar territórios ricos em mercados, em matérias-primas, né, a partir da África e da Ásia. E para finalizar a Era dos Extremos, né, essa é uma robusta obra, importantíssima, né, do ponto de vista da historiografia mundial. A Era dos Extremos, o breve século XX, de 1914 a 1991. Ele vai analisar a partir de 1914 como o breve século, que é o início das destruições, é o extremo que se chega, que é a questão da brutalidade da guerra, das guerras na Primeira Guerra Mundial. E finaliza em 1991 com a queda da antiga União Soviética, né? Desenvolve a tese de que o século XX foi muito denso de acontecimentos desastrosos, teve início com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914 e terminou com a derrocada da União Soviética em 91. Hobsbawm dividiu o século XX em 3 etapas. A primeira foi instituída catástrofe, que vai a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, 1914 a 1945, sendo a época das duas guerras. A segunda foi a Idade do Ouro, de 1945 a 73, quando o capitalismo, quando se ergue um novo sistema mais forte, com maior intervenção estatal de vários setores da sociedade. E a última era o desmoronamento. Né? Desmoronamento de quê? De toda aquela esperança de ultrapassar o capitalismo a partir de um novo modo de produção como o socialismo, que foi o desmoronamento da antiga União Soviética. Né? Mostra o fim dessa forma de governar a partir da queda do bloco socialista. Nele mataram-se mais seres humanos do que em qualquer outra época. Nele se chegou a níveis de bem-estar e as transformações jamais vistas na experiência humana. Certo, pessoal? Aqui nós temos uma outra teoria importante, que é o darwinismo social. Lembramos que Darwin era justamente, Charles Darwin foi aquele importante biólogo do século XIX, inglês, que desenvolveu a teoria da evolução, né? E ele trouxe um legado muito importante sobre essa questão de que, sobre a teoria da evolução, os mais aptos, os animais mais aptos e que conseguissem se adaptar melhor ao ambiente seriam aqueles que avançaria e se desenvolveria, enquanto aqueles menos aptos seriam suprimidos e seriam mortos. Né? Então esse processo geraria o quê? Uma evolução da espécie, as chamadas evoluções das espécies. Então Herbert Spencer, né, que viveu entre 1820 a 1903, ele é um sociólogo que ele vai adquirir essa ideia de Darwin e vai transformar, incluir na sociedade. Né? Ele vai analisar uma sociedade do ponto de vista orgânico, né? A partir dessa ideia biológica de Charles Darwin. Né? Então veja o que é que diz o inglês Herbert Spencer. Foi o principal representante do evolucionismo nas ciências humanas, usado para justificar a missão civilizatória e, por meio dela, as nações desenvolvidas levariam um modo de vida civilizado para os locais atrasados e selvagens. Então ele adapta essa teoria da evolução de Charles Darwin para a sociedade para justificar o processo de colonização e de imperialismo das nações da Europa Ocidental, que se transformaram em potências industriais e necessitavam de novos mercados, de adquirir novos mercados. Como? Tomando territórios na África e na Ásia. Então era necessário justificar ao mundo que isso era uma missão civilizatória. Veja só, uma missão civilizatória de que forma? A partir do processo de colonização, para levar a civilização, a modernização. Né? Esse é um discurso que está presente até hoje em alguns governantes. Aqui nós temos um outro grande e importante teórico, que foi Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, conhecido popularmente como Lenin, né? O grande teórico da Revolução Bolchevique de 1917 na Rússia, transformando a Rússia em um país socialista. Né? Ele viveu entre 1870 e 1924, escrito um ano antes da Revolução de Outubro e publicada no calor das Jornadas Revolucionárias de 1917 na Rússia. Ele escreve essa obra, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. É considerada uma das obras mais importantes do líder bolchevique. Movido pela exigência de compreender a situação gerada pelas crescentes rivalidades entre as grandes potências capitalistas que empurraram o mundo para a Primeira Guerra Mundial, a partir de 1912, Lenin voltou sua atenção para o estudo do imperialismo. Né? O imperialismo como forma superior do capitalismo monopolista
forma política de dominação do capital financeiro sobre a sociedade burguesa, suprime a democracia e recorre à guerra para exportação de capitais e divisão e distribuição de territórios entre potências capitalistas. Então ele via que aquilo que Marx analisava sobre a modernização da sociedade burguesa levaria à centralização e à concentração de capital. É isso que a gente viu nessa fase do capitalismo monopolista ou financeiro, né, durante a fase das revoluções industriais. Né? Isso levou a uma centralização e concentração de capital na mão de poucos, né? E isso levou, com essa centralização e concentração de capital, levou também a uma disputa acirrada de mercados. É isso que gerou a Primeira Guerra Mundial, né? Essa disputa de mercados. E Lenin vai analisar essa distribuição de territórios entre as potências como forma de exportação de capitais em excesso em alguns países para outros, gerando essa disputa. Então Lenin faz uma radiografia importantíssima para a gente entender o imperialismo no século XIX e início do século XX. Aqui nós temos as características do capitalismo financeiro ou monopolista, né? É também chamado de capitalismo monopolista porque uma grande empresa ou um pequeno grupo de empresas domina ou divide o mercado entre si. Com o crescimento acelerado do capitalismo, passaram a surgir várias empresas. A grande concorrência favoreceu as grandes empresas, o que levou a fusões e incorporações. O que é essa fusão? Né? É a compra ou a falência de pequenas empresas e uma maior vai engolindo, vai se fundindo com outras, né? Trazendo monopolização em muitos setores da economia. A expansão do mercado de capitais é uma marca do capitalismo financeiro. O que é essa expansão do mercado de capitais? Né? É justamente as bolsas de valores, né? O mercado de ações das empresas. Os bancos passam a ter um papel importante como financiadores da produção. A crise de 29 levou milhares de bancos e indústrias à falência, porém acreditava, segundo os preceitos liberais, que o Estado não deveria intervir na economia. Em 1933 foi colocado em prática o New Deal pelo presidente Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos. Foi um plano de obras públicas com o objetivo de acabar com o desemprego, sendo fundamental para melhorar a economia norte-americana. Então o New Deal foi essa tentativa, de tentar conter a crise do capitalismo de 29 a partir da intervenção do Estado, a partir de planos, de planejamento da economia. Então essas ideias veio de um grande economista inglês chamado John Maynard Keynes, por isso que a teoria ficou conhecida como keynesianismo. Algumas empresas se associaram para alargar sua capacidade produtiva e competitiva. Instituições financeiras começaram a participar diretamente da atividade industrial por meio da formação das SAs, ou seja, sociedades anônimas, cujo capital é constituído por ações. Então as empresas passam a vender suas ações e uma empresa não pertence mais apenas a um país, ela passa a ser multinacional. Várias nações passam a comprar ações e, por isso, vira um verdadeiro mercado de ações que é vendido em bolsas de valores. Ações são papéis emitidos por sociedades anônimas que representam a menor parte de capital da empresa. O investidor em ações passa a ser coproprietário da sociedade anônima, acionista, como é conhecido, participando dos seus lucros ou prejuízos. As ações são negociadas nas bolsas de valores, como eu tinha dito. Aqui nós temos um grande exemplo daquela época de surgimento de alguns monopólios. Monopolista se refere a monopólio, situação na qual apenas uma empresa detém grande parte das vendas de determinado produto no mercado. Por exemplo, quando a gente fala que aqui tem um posto de gasolina, que só ele vende combustível, se ele quiser, ele coloca um preço lá em cima. Os consumidores são obrigados a aceitar. Por quê? Porque há um monopólio, apenas uma empresa domina o mercado da distribuição do bem e serviço, que é justamente a venda do combustível. Isso é monopólio. Quando o mercado é controlado por um grupo de empresas, ocorre o oligopólio. Os monopólios e oligopólios reduzem a concorrência, controlando fatia considerável do mercado. Então, o oligopólio é um conjunto pequeno de grupos de empresas que dividem o mercado entre si. Um exemplo, se a gente tomar como referência, os postos de gasolina, se a gente vai para uma cidade um pouco maior, Umbaúba. Umbaúba tem quantos postos de gasolina? 2 ou 3, vamos lá. Então, os 2 ou 3 postos formam um oligopólio, eles dividem o mercado entre si. No final do século XIX, a fusão entre o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro e as indústrias levou ao aparecimento de empresas gigantescas, com seu alto nível de tecnologia. A fusão é a integração de duas ou mais empresas para a formação de uma nova sociedade. A Standard Oil, essa empresa em seu crescimento astronômico, podia ser vista como um povo que engolia seus concorrentes e ameaçava o poder do governo dos Estados Unidos. Veja essa charge aqui, essa imagem. Ela representa
essa fusão da Standard Oil, que é uma empresa que começou no ramo ali de infraestrutura, de energética, e se transformou nesse povo gigante que vai com seus tentáculos engolindo as empresas menores ao seu redor e crescendo ainda mais, né? O personagem de destaque no cartoon é John Davidson Rockefeller, né, fundador da Standard Oil Company. Então, os Rockefellers, né, é uma família muito rica nos Estados Unidos que incentivaram guerras no mundo, que colocaram presidentes, que patrocinaram ditaduras militares na América Latina. É uma empresa, é uma família que até hoje domina mercados e contribui aí para um processo de avanço de grandes oligopólios do ramo energético e de infraestrutura, né? Aqui as principais empresas, algumas empresas que vão surgir lá no século XIX, né, como grandes monopólios ou oligopólios, a Siemens, que é da Alemanha, 1847, Nestlé, que é na Suíça, 1866, Deutsche Bank, da Alemanha, 1879, Mitsubishi Bank, Japão, 1888, AT&T, Estados Unidos, 1885, Coca-Cola, Estados Unidos, 1886 e algumas outras aí para vocês analisarem. Outra coisa importante são as práticas monopolistas. Existe, né, para a gente criar um monopólio, existem 4 principais práticas. Os trusts, que é o resultado típico do capitalismo, que leva à fusão de empresas de um mesmo setor de atividade que controla todas as etapas da produção, desde a retirada de matéria-prima da natureza até a distribuição das mercadorias. Já o cartel surge quando empresas visam partilhar entre si, através de acordo, um determinado mercado ou setor da economia. Uma associação entre empresas para uma atuação coordenada, estabelecendo um preço comum e restringindo a livre concorrência. Geralmente eleva o preço em comum. Já os conglomerados são corporações resultantes de uma grande ampliação e diversificação dos negócios. Visam dominar a oferta de determinado produto e serviço no mercado. Um dos maiores conglomerados do mundo é a Mitsubishi Group, que fabrica desde alimentos, automóveis, aço, aparelhos de som, televisores, navios, aviões. Então, conglomerado é quando é uma grande empresa que ela diversifica a sua pauta de produção de bens e serviços, né? Holding, dentro de um agrupamento de empresas, uma delas controla outras subsidiárias através do controle acionário. Normalmente centraliza a administração. São considerados o estágio mais avançado da concentração de capital. Então, o holding é quando uma maior empresa ela compra a maior parte das ações de um conglomerado e ela vai administrar esse conglomerado, certo, pessoal? Então é isso. Aqui nós vamos finalizando, pessoal, para entender que o imperialismo ele se dá justamente entre a segunda metade do século XIX e início do século XX. É uma nova etapa produtiva, a indústria ampliou a produção em uma escala muitas vezes maior que a capacidade do consumo dos países industrializados. Então, por isso que há uma necessidade de exportar capitais em busca de novos mercados, né? Fontes de matérias-primas no território da África, gerando o que se chamou de partilha da África na Conferência de Berlim, como a gente já tinha dito. Aqui é um exemplo para finalizar essa imagem. Ela vai mostrar o que, pessoal, essa imagem? Ela vai mostrar, do lado esquerdo, vocês veem aí uma charge com um chefe de Estado, né? Ele, diante de uma mesa e diante de outros chefes de Estados, ele vai partilhando aqui, olha, partilhando e dividindo o bolo da África. A África está aqui, o continente africano, dividido como uma coxa de retalho. Observe, foram criadas várias fronteiras artificiais, vários países foram surgindo. Isso gerou que aglomerou tribos e estados tribais inimigos em um mesmo território para fundar um país, né? E com o processo de independência desses países lá na segunda metade do século XX, se gerou as chamadas guerras civis, que até hoje muita gente se mata, né? E para a gente entender aquelas guerras civis tem que recorrer a esse período da história, que foi essa coxa de retalho dividindo o território da África, sem obedecer às fronteiras que havia anteriormente. Então, pessoal, o que eu tinha para dizer era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula número 2. Em breve estaremos na aula número 3. Tchau, tchau, até mais.